Renuncia. Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Amor e Equilíbrio Audiobook. Quinta parte. Final. Capítulo 6. Solidão Amarga. Susana Davenport ainda viveu pouco mais de 2 anos após a morte de Rob. A filha de Madalena passou todo esse tempo em largos sacrifícios domésticos, exemplificando o amor mais puro. A genitora de Beatriz teve agonia prolongada, recuperando a razão nas derradeiras horas. Olhos fixos na filha, tomou-lhe a mão e colocou-a nas mãos de Alcione, dando a entender que a filhinha, em tempo algum, deveria esquecer de tomar a irmã como um símbolo. Alcione descansava agora de uma luta imensa, mas, afeita ao trabalho desde os mais tenros anos, chegava a estranhar o repouso. O próximo casamento de Beatriz, com os numerosos trabalhos consequentes, foi por ela encarado como um alívio à solidão que começava a experimentar. Todas as horas do dia, em carinhosa dedicação, eram consagradas ao bordado e à costura, surpreendendo a irmã pelo gosto artístico e habilidade em cada detalhe do serviço. Beatriz não conseguia eximir-se ao peso das recordações dolorosas, mas o consórcio com o homem amado revigorava-lhe as esperanças. O palacete da Cité, sempre envolvido num manto de saudades, dava a impressão de jardim abandonado que começasse a reflorir. Os servos evitavam referências à morte dos antigos senhores para que os rebentos de alegria nova não fossem arrancados. Se acaso via a irmã entristecida, Alcione fazia questão de tanger as teclas de assunto confortador, para que a moça não se entregasse à tristeza e ao mal-estar. O culto doméstico do Evangelho foi restaurado. O próprio Henrique de Saint-Pierre associou-se ao movimento, partilhando das reflexões religiosas com muita satisfação. A inspiração da filha de Madalena causava-lhe surpresa cariciosa. Sua palavra penetrava problemas complexos da existência, como se já tivesse vivido numerosos séculos em contato com os homens. Para Henrique, tais reuniões tinham caráter providencial. Indiretamente, a irmã de sua noiva, sem qualquer intenção, preparava-lhe o espírito para as tarefas sagradas do lar, para os benefícios do casamento. O rapaz começou por abandonar as companhias perigosas que, não raro, tendiam a comprometer-lhe o nome e a saúde. A vida revelou-lhe profundos segredos, seu coração parecia agora aberto para o orvalho divino do sentimento superior. Incansável no trabalho, Alcione estendeu o culto dominical aos serviçais numerosos. Todos puderam participar das bênçãos de Jesus, no vasto salão que Beatriz mandou preparar jubilosamente. O movimento familiar continuava em santas vibrações de fraternidade e alegria. A moça Villamil organizou hinos de carinhosa devoção a Deus, que as crianças dos servidores entoavam com um encanto singular. O cravo parecia falar harmoniosamente da fé, sob a pressão dos seus dedos. A filha de Susana não cabia em si de contente. A grande residência de Cirilo perdeu o aspecto sombrio, adquirido em todo o curso da moléstia da viúva Davenport. Júbilo sadio estabelecera-se entre todos. Quando alguém demonstrava indisposições súbitas, recordava-se o ensinamento do Cristo e o culto doméstico ia ganhando todos os corações. O enlace de Beatriz e Saint-Pierre realizou-se com muita simplicidade e concorrência, apenas, das relações mais íntimas. Alcione acompanhou satisfeita todos os trâmites do auspicioso evento, mas, em seguida, entrou num período de grande abatimento, do qual apenas saía nas horas rápidas do culto familiar. A filha de Madalena não conseguia furtar-se à saudade dos seus inesquecíveis ausentes e, simultaneamente, experimentava a falta do trabalho ativo, que se tornara a incessante religião dos seus braços fraternos. A irmã impressionou-se. Que fazer para arrancá-la daquela melancolia que a empolgava devagarinho? Ela esquivava-se às festas sociais, não tinha inclinação para os prazeres do seu tempo. Tendo passado dos 30 anos, seus traços fisionômicos conservavam a beleza da primeira juventude, revelando, ao mesmo tempo, a madureza do espírito. Beatriz começou a pensar seriamente em inclinar-lhe a alma sensível e afetuosa para um casamento feliz. Dominada por esses pensamentos, a esposa de Saint-Pierre aproximou-se certo dia da irmã e lhe disse com bondade:
Tenho andado bastante cuidadosa de ti e preciso cooperar para que a tristeza seja banida do teu coração e dos teus olhos. Por que te afligires, minha querida? O repouso involuntário de nossas mãos costuma agravar o esforço dos pensamentos. Não estou acabrunhada, podes crer. Tenho meditado um pouco mais e essa circunstância te induz a perceber mágoas imaginárias em meu espírito. Beatriz abraçou-a com enternecimento e falou. O coração me diz que não estou enganada. Constante a olhos vistos. Por vezes, Alcione, quando em passeio com Henrique, não posso evitar que meu júbilo se misture ao remorso. Mas como assim, querida? Não me conformo em ser feliz só por mim, quando mereces as bênçãos do céu muito mais que eu. Depois de ligeira pausa, a filha de Susana continuava. Quem sabe desejares fazer alguma viagem que te distraísse. Essa providência seria mais que justa, após tantos anos de luta e sacrifício. Quando não quisesses ir a país estrangeiro, poderias descansar em alguma praia e fortalecer-te em contato direto com a natureza. Mas se eu estou muito bem e nada me falta. Beatriz contemplou-a com mais carinho e, quase suplicante, tornou a dizer. Alcione, desejava lembrar uma possibilidade, pelo que espero me perdoes com a tua generosidade fraternal. A irmã comoveu-se com o acento caricioso daquelas palavras e obtemperou. Dize sem receio, de que se trata? Tenho pedido a Deus, ansiosamente, me conceda a alegria de ver-te formando igualmente um lar, onde um esposo fiel ilumine a tua estrada com as bênçãos de uma aventura sem fim. Se te pudesse ver amada por um homem leal e puro, cercada pela ventura de filhinhos carinhosos, como seria feliz? Dá-me a satisfação de te auxiliar a refletir nesse particular. Beatriz notou que a irmã fazia enorme esforço para reter as lágrimas. Adivinhando o seu embaraço para responder, a esposa de Henrique ganhava ânimo para prosseguir. Eu e meu marido vimos pensando na colônia distante, onde os nossos bens materiais são consideráveis. Henrique vem ultimando alguns negócios e creio que, daqui a alguns meses, tomaremos a nova decisão. Meus tios insistem pelo meu regresso e, além deles, temos na América velhos amigos de meu pai a nos esperarem de braços abertos. Claro que não dispensamos tua companhia e peço-te permissão para ir meditando, desde já, na tua felicidade futura. Na minha terra natal, encontrarás relações carinhosas e devotadas, e, quem sabe, talvez Jesus te reserve por lá um esposo fiel e cristão, que faça por ti tudo o que te desejamos de coração. Alcione comoveu-se profundamente. O terno respeito de Beatriz, a delicadeza da sua exposição penetraram-lhe o espírito como um bálsamo celestial. Demonstrando o interesse de sua dedicação fraterna, respondeu reconhecidamente. E se te dissesse que tenho meu coração prisioneiro, desde a primeira mocidade? A esposa de Saint-Pierre, com um franco sorriso, revelava o prazer que a declaração lhe causava. Se a filha de Madalena Villamil já havia elegido o homem do seu afeto, não lhe seria difícil contribuir eficazmente para a sua aventura. Ansiosa e confortada, Beatriz insistia de olhos muito brilhantes. Ah, conta-me tudo, certo, o feliz eleito de tua alma não estará aqui em Paris. Quem sabe é algum gentil homem espanhol, a esperar tua resolução há longo tempo. Reconhecendo a sinceridade da irmã, Alcione passou a historiar a sua juventude, recordando a figura de Clenaghan com a vivacidade dos seus imensos tesouros afetivos. Longas horas estiveram ambas no divã, desfiando o rosário das lembranças queridas. A filha de Susana seguia as palavras da irmã, demonstrando enorme estupefação pela sua capacidade de sacrifício. Alcione crescia espiritualmente, cada vez mais, no seu conceito. Ao terminar o relato de suas agridoces reminiscências, a jovem esclarecia. Quando nos encontramos pela última vez, aqui em Paris, notei que ele não podia compreender os meus deveres filiais. Estava taciturno, talvez irritado com as lutas da sorte. Não podia ver em mim senão a noiva que lhe atendesse ao ideal humano, mas eu ainda retinha comigo deveres sagrados para com meus pais e não pude acompanhá-lo de volta a Castela. Ele não se despediu de mim, mas o fez de mamãe, antes de se pôr a caminho do Havre,
E mamãe sempre dizia que o notara bastante transformado, suspeitoso e desesperado. Sofri com isso muito mais do que se pode imaginar, mas entreguei a Jesus as minhas mágoas íntimas. Lembro-me, perfeitamente, de que, impossibilitada de lhe revelar o que ocorria entre minha mãe e meu pai, que o destino havia separado, prometi que o procuraria a qualquer tempo que as circunstâncias permitissem. E não terá soado essa hora de conciliação? Interrogou Beatriz, ansiosa por lhe renovar o bom ânimo. Tenho pensado nisso, sinceramente, nestas últimas semanas, confessou a filha de Madalena, prazerosa por sentir-se compreendida. Estou certa de que Carlos confia na minha sinceridade e não terá desposado outra mulher. Nesta fase de minha vida, talvez lhe possa ser útil, poderia concorrer para seu retorno à vida religiosa, embora sem esperança de reintegrá-lo no ministério sacerdotal. Que dizes? Murmurou a esposa de Saint-Pierre com infinito carinho. Não penses obrigá-lo a retomar um serviço contrário à sua vocação. Teu coração e o do homem amado têm direito ao banquete da vida. Hás de casar-te e conhecer a felicidade que parecia remota e irrealizável. Quero beijar teus filhinhos, num futuro risonho. O semblante de Alcione iluminou-se, mostrando a beleza do seu mais secreto ideal de mulher. Ruborizada e quase feliz, perguntou: Supões, acaso, Beatriz, que Deus ainda me concederá semelhante felicidade? Por que não? Voltou a dizer a interlocutora com sereno otimismo. Estás moça e bela, como aos 20 anos. É preciso cuidarmos imediatamente do contato com Ávila. A filha de Madalena dirigiu à irmã um olhar significativo e indagou: Estarias de acordo que eu fosse até lá? Tenho desejado surpreender Carlos com o exato cumprimento de minha palavra. Sem dúvida, respondeu Beatriz bem-humorada, ao perceber que novas esperanças brotavam daquela alma generosa e santificada. Se fosse possível, acompanhar-te-ia. Creio não ser possível, mas tudo se arranjará de maneira a visitares Castela a Velha, na primeira oportunidade. Irei sozinha, esclareceu Alcione, de olhos vivazes. No dia seguinte, ao almoço, Henrique de Saint-Pierre partilhava do entusiasmo de ambas. Beatriz me fez ciente de tuas intenções, disse-lhe em tom fraternal, e podes crer que já estou à espera de Clenaghan, com justa ansiedade. Preciso de um companheiro para o desdobramento de nossos negócios. Claro que não necessitamos de capital, mas sim de um auxiliar operoso e leal, que nos ajude a zelar o patrimônio adquirido. Sinto que teu futuro esposo solucionará o nosso problema. Ah, sim, respondeu Alcione risonha, Carlos é um homem honesto e trabalhador. É verdade que faltou ao compromisso sacerdotal, falta essa que não pude aprovar, desde os primeiros tempos em que a decisão não passava de projeto, mas nada se poderá dizer contra a sua lealdade. É portador de caráter nobre e de valorosos sentimentos. Para nós, será um irmão, disse Beatriz satisfeita. Certamente, continuou Saint-Pierre, atencioso, já se entenderam sobre a nossa transferência para o novo mundo. Sim, acentuou a filha de Madalena, confortada. Pois bem, prosseguiu o novo chefe da casa, Clenaghan irá conosco, como pessoa da família. Quanto a ti, Alcione, conheço o plano de viagem à Espanha, onde cuidarás da agradável surpresa ao teu escolhido. Quisera seguir-te e mais a Beatriz, mas negócios urgentes impedem fazê-lo. Poderei, no entanto, mandar um empregado ao Havre, a fim de conhecermos o movimento das embarcações mais seguras. Se queres, poderei designar alguém que te acompanhe na viagem tão longa. Sinceramente reconhecida, a moça obtemperou. Não há necessidade, Henrique. Poderei seguir só, visto conhecer o caminho. Além disso, Ávila é como se fosse minha segunda pátria. Tenho lá inúmeras amizades. Não temos qualquer objeção a fazer. Apenas formulo votos ao céu para que a tua aventura se processe rapidamente. Dirás a Carlos Clenaghan que o esperamos nesta casa com interesse e simpatia. Para mim, Alcione, acrescentava Saint-Pierre comovidamente, nunca foste a governanta de Beatriz, mas nossa irmã muito amada, pelos laços sacrossantos do espírito.
O companheiro de tua escolha será pessoa sagrada aos nossos olhos. Chegando a Ávila, anima-o a vir em tua companhia, com presteza. Esperaremos tua volta para então marcar a viagem para a colônia. Alcione não sabia como traduzir sua gratidão. Em frases carinhosas, manifestou o sincero agradecimento da alma, ficando ali mesmo aprazada a viagem à Espanha. Precisamente daí a um mês, Beatriz e o esposo acompanhavam a irmã até o Havre, onde Alcione, corajosamente, tomou a embarcação que a levaria ao porto de Vigo. Após as despedidas, quando o navio se afastava da costa francesa, levado por ventos favoráveis, a filha de Madalena encontrou-se a sós com as suas profundas recordações. As figuras da genitora, de Rob e Padre Damiano apresentavam-se ilhamente, mais vivas que nunca. Era necessário muita energia para não cair em pranto, em face da saudade que lhe pungia o coração. Aqui, era um detalhe do mar, que havia impressionado o irmão adotivo, acolá, um aspecto da costa que provocara certas explicações do velho sacerdote. Recolhida em sentimentos carinhosos, a filha de Cirilo desembarcou em terra espanhola com o peito oprimido de infinitas esperanças. Nunca mais tivera notícias de Glenarvan, era bem possível que não mais estivesse em Castela a Velha, no entanto, suas relações de Ávila não faltariam com os informes precisos. A condução para a cidade da sua meninice não foi difícil. Em poucos dias, chegava ao seu destino. Embora provocasse a estranheza de muitos o fato de encontrar-se desacompanhada, Alcione mostrava uma atitude superior aos olhares curiosos que pareciam interrogá-la. Não encontrou qualquer diferença na paisagem. O berço de Teresa de Jesus repousava na terra pobre, cioso de suas velhas tradições. Às 10 horas do dia, dava entrada em um humilde hotel, naturalmente fatigada, e deliberou não procurar as amizades antigas até que se alojasse convenientemente, de maneira a não se tornar pesada a ninguém, pela sua chegada imprevista. Identificou, de pronto, velhos conhecidos da mocidade, a quem, entretanto, não se revelou por não haver bastante intimidade. Depois de refeita da fadiga imensa, chamou um pequeno servidor da hospedaria, perguntando-lhe um tanto acanhada: "Meu amiguinho, você poderá informar-me se reside aqui, em Ávila, um senhor chamado Carlos Glenarvan?" Após refletir um momento, o rapazote esclarecia: "Sim, senhorita, conheço." A viajante verificou que o coração lhe palpitava com mais força. Sabe se é de origem irlandesa, domiciliado em Castela há alguns anos. Voltou a interrogar atenciosamente. "Sim, é isso mesmo, e sei mais que foi padre, noutro tempo. Hoje é comerciante abastado." Alcione ouviu-o comovida. Não podia enganar-se. Pensou, então, em surpreender o espírito do amado em intimidade cariciosa. Convidá-lo-ia, por um bilhete, a comparecer, à tarde, junto à nave da igreja de São Vicente. Encontrar-se-iam na casa consagrada a Deus, onde tantas vezes haviam tecido muitas redes de sonhos e esperanças, sempre desfeitos pelo vendaval das realidades dolorosas. Agora, porém, era lícito tratar do seu porvir venturoso. Escrever-lhe-ia sem se dar a conhecer no bilhete, declarando-se chegada de Paris, com notícias alviçareiras para o seu coração. Quando chegasse ao velho templo, vê-la-ia então, compreenderia a sua fidelidade e devotamento. Logo após o reencontro, visitariam juntos as antigas relações afetuosas, buscariam rever o sítio de sua infância, bem como a casa modesta em que sua mãe trabalhara tantos anos, curtindo as maiores privações. Assim procedeu, embalada por santas expectativas do amor desvelado e confiante. O rapaz que a esclarecera, longe de adivinhar o romance da nova hóspede, foi emissário da breve notícia ao ex-religioso, que leu o bilhete assaz intrigado. Carlos identificaria aquela letra entre 1000 manuscritos diversos. Mas era impossível, em seu modo de ver, que Alcione estivesse na cidade. A autora da grafia, por mera coincidência, deveria ter o mesmo tipo de letra, que jamais conseguira esquecer, no círculo das experiências pessoais. Não conseguia concatenar outras explicações. Curiosidade febril avassalava-lhe a alma. Que notícias de Paris poderiam ser enviadas ao seu coração?
De há muito considerava Alcyon perdida, no capítulo das suas aspirações mais sagradas. Dela não deveria esperar qualquer mensagem. Todavia, dilatando as ponderações, começou a imaginar que se tratasse de algum recado de Madalena Villamil ou de Rob, amigos dos quais não tinha notícias desde que regressara da França, onde fora na suposição de encontrar a noiva conformada aos seus caprichos de homem apaixonado. Presa de intensa sofreguidão, aguardou o crepúsculo ansiosamente. Antes do entardecer, Alcyon dirigiu-se ao velho templo que constituía um centro de lembranças sagradas ao seu espírito sensível. Ajoelhou-se e orou à frente dos nichos, recordando, a cada passo, o velho sacerdote a quem consagrara o devotamento de filha afetuosa. Olhar indagador, de quando em quando perscrutava o caminho, a ver se Clenaghan atendia ao convite. Por fim, quando o céu desmaiava aos derradeiros clarões crepusculares, um homem surgiu no adro, fazendo-lhe o coração vibrar em ritmo acelerado. O sobrinho do padre Damiano aproximava-se. Alcyon notou-o um tanto abatido, parecendo cansado das lutas da vida. Intenso desejo de proporcionar-lhe consolação e conforto aflorou-lhe na alma sensível. Prestes a atravessar a portaria primorosa, o ex-religioso viu que alguém avançava ao seu encontro. Carlos, Carlos, disse a filha de Madalena com infinita emoção. O recém-chegado estacou tomado de assombro. Enorme palidez cobriu-lhe a fisionomia, quis prosseguir, mas as pernas trêmulas paralisavam-lhe o impulso. A inesperada presença de Alcyon enchia-o de profunda admiração. Debalde procurava palavras com que pintasse o estado de espírito, em que o júbilo se confundia com a dor. A filha de Cirilo tomou-lhe a mão e falou com meiguice. Não me reconheces? Venho cumprir minha promessa. Alcyon, conseguiu dizer o interlocutor, num misto de sentimentos indefiníveis. Um abraço carinhoso seguiu-se a essas palavras. Compreendendo-lhe a perturbação natural, a moça procurou confortá-lo. Ah, se eu soubesse, antes, que te causaria este forte abalo, não teria feito esta surpresa. Perdoa-me. Carlos se debatia intimamente entre ideias antagônicas. Diante dele estava a mulher amada, que as lutas da existência não fizeram esquecer. Alcyon era sempre o seu maravilhoso e único ideal. As experiências vividas, longe da sua dedicação e dos seus conselhos, eram provas amargas que, aos poucos, lhe atassalhavam o coração repleto de santas esperanças. Mas, simultaneamente, recordava com estranheza a atitude da jovem em Paris, quando não pudera apreender todo o motivo das suas elevadas preocupações filiais. No seu conceito, a eleita trocara o seu amor pelos atrativos do mundo. Jamais conseguira olvidar aquele palacete da cité, onde a moça havia penetrado intimamente apoiada ao braço de um homem. Mal se desembaraçava no meandro dessas reflexões, quando a interlocutora voltou a dizer: Vamos respirar o ar fresco da noite que desce. Deus me concede a dita de reatar os inefáveis colóquios de outros tempos, neste mesmo ambiente das nossas primeiras emoções. O ex-sacerdote acompanhou-a maquinalmente. Antigo banco de pedra parecia esperá-los para a revivescência dos mesmos idílios. Clenaghan perguntou pelos amigos, recebendo com dolorosa surpresa a notícia da morte de Madalena e Rob, impressionando-se vivamente com a descrição do desastre que vitimara o músico. Alcyon o embevece com os comentários criteriosos quanto emotivos. Tudo, na sua elocução vibrante, ressumava amor e devotamento. Ele a contemplava com paixão, dando mostras de que esperava ansiosamente aquele bálsamo divino que lhe emanava dos lábios. Em dado instante, respondendo a uma observação que ela lhe fazia com mais carinho, o ex-sacerdote acentuou: Nunca pude forrar-me a mágoa que a tua atitude me causou. Senti que me tratavas friamente. Naquela ocasião, Carlos, Jesus me pedia testemunhos de filha, aos quais não poderia fugir senão pelos atalhos escusos da crueldade. Ignorando ainda toda a extensão dos sacrifícios da eleita de sua alma, o pupilo de Damiano objetou: Mas se me oferecia para trazer tua mãe e Rob em nossa companhia, poderíamos ter sido infinitamente felizes se a isso não te opusesses.
A tonalidade impressa a essas palavras fez que a interlocutora enrubescesse, calando-se. Que fazias naquele palacete da Cité? Por que saías de casa a pé e ias tomar um carro discretamente? Ignoras que te segui os passos sem que me visses e que observei o homem que te abraçou, no portão, quando lá chegavas sorridente. Ah, Alcione, não podes compreender todo o veneno que me lançaste na alma confiante. Jamais poderia imaginar que Paris te transformasse o espírito, a ponto de olvidar nossos compromissos e contrariar tua mãe enferma, cuja evidente preocupação era abandonar a capital francesa para voltar à vida simples de Ávila, onde havíamos afagado tantas esperanças e sido tão felizes. A moça, depois de prestar muita atenção aos seus gestos e palavras, sentenciou: Não devias ter ido tão longe no teu julgamento. Agora que nos reencontramos para nos compreendermos de uma vez para sempre, devo tudo dizer com franqueza. Sabes quem era aquele homem que me recebeu de braços abertos naquela manhã? Deteve-se ante a muda expectação do companheiro e prosseguiu. Aquele homem era meu pai. Teu pai! Exclamou Clenaghan, aterrado. E ela pausadamente começou a relatar todos os acontecimentos de Paris, a partir do instante em que a enfermidade do padre Damiano lhe impusera desdobrar-se em tarefas mais práticas. À medida que se desenrolavam as revelações, o rosto de Carlos mais se anuviava. O ex-sacerdote sempre reconhecera na jovem as qualidades mais primorosas, mas não e nunca a supusera capaz de tamanha renúncia. Extremamente comovida com a evocação de suas reminiscências dolorosas, Alcione rematava. Não acreditas que tenha cumprido meu dever sagrado. Não admitas que meu coração pudesse haver esquecido a tua dedicação e o teu amor. Desde o nosso primeiro encontro, venho arquitetando um meio de enriquecer-te a alma de idealismo e confiança. Sempre sonhei, para o teu caminho, um mundo de felicidades nobilitantes. Antigamente, tuas obrigações sacerdotais impuseram-nos a separação, mesmo assim, porém, vibrava na ansiedade ardente de embelezar teu roteiro de nobres aspirações. Lutei para que não abandonasses o que sempre considerei uma sublime tarefa, entretanto, hoje busco harmonizar minhas ideias com a tua decisão e sinto que a consciência pura é o melhor dote que te posso trazer para a nossa eterna aliança. Ouvindo-a, generosa e confiante, Carlos Clenaghan sentia-se pequenino e miserável. Perdoa-me, disse, banhado em lágrimas de sincera compunção. Compreender-te-ei agora por toda a vida, esclarecia Alcione de olhar muito lúcido, mas... Por que choras? Temos ainda numerosas oportunidades de servir a Deus e a nós mesmos. Prometi que te procuraria logo que Jesus me permitisse o júbilo do dever cumprido e aqui estou para cuidar da nossa felicidade. Creio que não tens qualquer necessidade material, mas o marido de minha irmã, que, aliás, desconhece o passado que te confiei em caráter confidencial, põe à tua disposição vastos recursos para grande prosperidade na América. Se quisesses, poderíamos partir talvez no ano próximo, recomeçando o destino numa terra nova. Lembro que minha mãe sempre suspirou pelo novo mundo. Quem sabe sua alma bondosa me inspira, agora, o caminho mais certo, acenado-nos com a possibilidade de partir. Henrique de Saint-Pierre espera-te como a um irmão. Além disso, tenho também regular pecúlio que deposito em tuas mãos. Não tenho outra preocupação direta, presentemente, a não ser tu mesmo. E, observando que o moço mantinha-se calado, em pranto, prosseguia com solicitude. Releva-me se te falo assim abertamente. A confiança de um coração não pode morrer. Dize-me, pois, se queres partir para tentar vida nova sob as bênçãos de Deus. Estou certa de que viveremos felizes, em perpétua e santa união. Não posso, sussurrou Clenaghan lastimosamente. Por quê? Indagou Alcione, plenamente confiante. Ele esboçou um gesto tímido, revelando a vergonha que o assomava, e explicou com indizível tristeza. Estou casado há mais de 2 anos. A moça sentiu que o sangue lhe gelava nas veias. Jamais pudera admitir que o dileto do seu coração fosse capaz de olvidar antigos juramentos. O inopinado da revelação esmagava-lhe a alma toda.
Lágrimas ardentes, arrancadas do íntimo, afloravam-lhe aos olhos, mas, na meia sombra da noite, buscava dissimulá-las cuidadosamente. Vendo que tardava em manifestar-se, Glenarvan apertou-lhe a mão e perguntou com a delicadeza de uma criança: Poderás perdoar-me outra vez? A filha de Madalena recuperou as energias íntimas e falou com serenidade. Não te preocupes comigo, Carlos. Reconheço, agora, que a vontade de Deus é outra, a nosso respeito. Não chores nem sofras. Extremamente comovido com aquela prova de humildade e renúncia, o ex-sacerdote ponderou. Sou casado, Alcione, mas não feliz. Nunca pude esquecer-te. Certamente, Deus nos criou para a união eterna. Cada coisa do lar, cada pormenor da vida doméstica lembra-me teus sentimentos nobres, porquanto minha mulher não pode substituir-te. Sim, disse a moça com desvelado carinho, também creio que há um casamento de almas, que nada poderá destruir. Este deve ser o nosso caso. O mundo nos separa, mas o Altíssimo nos reservará a aliança eterna do céu. O pupilo de Damiano tinha o peito oprimido por indefinível angústia. Coração prisioneiro das indecisões de quantos se afastam do dever divino, voltou a dizer. Quem sabe, Alcione, poderíamos repudiar as algemas terrestres e construir nossa felicidade longe daqui. Minha mulher e eu vivemos em rixas constantes, atravesso a vida sem paz, sem uma dedicação verdadeiramente sincera. Estou pronto a seguir-te, desde que apruves este recurso extremo, em detrimento de meus compromissos atuais. Isso nunca! Exclamou a filha de Madalena com bondade enérgica. Amemos os trabalhos de nossa estrada, por mais duros que nos pareçam. Jamais construiríamos um ninho de ventura e de paz na árvore do crime. Deus nos dará coragem nesta fase difícil. A existência na Terra não constitui a vida em sua expressão de eternidade. Quando o Senhor desatar os laços a que te prendeste num impulso muito natural e humano, encontrarás de novo meu coração. A esperança é invencível, Carlos. Toda inquietação e toda amargura chegam e passam. A alegria e a confiança no porvir eterno permanecem. São bens do patrimônio divino no plano universal. Ouvindo-lhe os conceitos profundos, oriundos da fé poderosa que lhe caracterizava o espírito, Glenarvan chorava num labirinto de remorso e sofrimento. Se for possível, prosseguia a moça com generosidade, desejaria conhecer tua companheira de lutas. Talvez pudesse incliná-la à melhor compreensão das tuas necessidades. Às vezes, basta uma simples conversação para renovar a opinião de uma criatura. Não crês que eu possa contribuir, de algum modo, em teu favor, com semelhante aproximação? O infortunoso Carlos sentia-se comovido nas fibras mais íntimas com o delicado oferecimento, redarguindo em tom melancólico. Quitéria não é digna dessa esmola da tua bondade. Basta dizer-te que, conhecendo a ligação afetiva existente entre nós, pelas minhas sucessivas referências e por informações de antigas amizades nossas em Ávila, sempre alude à tua pessoa com laivos de ironia e rancor. A filha de Cirilo entrou em silenciosa meditação. O destino não lhe permitia nem mesmo aproximar-se do lar edificado pelo eleito de sua alma. Sua afetividade, bem como o espírito de renúncia, não poderiam ser compreendidos. Restava-lhe regressar à casa de Beatriz, conformar-se com a nova situação e esperar por Glenarvan num outro mundo, aonde fosse conduzida pela mão da morte. Longa pausa estabelecera-se entre ambos. Foi aí que lhe nasceu a ideia de consagrar-se à solidão da vida religiosa, no intuito de trabalhar do seu elevado idealismo. Não ficas magoada pelas minhas confissões? Perguntou o ex-sacerdote angustiado. De modo algum, respondeu, esforçando-se por lhe parecer satisfeita, tua esposa tem razão. Depois de visitar o velho sítio de minha infância e a casinha tosca onde minha mãe, tantas vezes, me exemplificou a resignação, voltarei à França sem perda de tempo. Quando nos veremos novamente? Interrogou ele, inquieto. A vontade de Deus nulo dirá mais tarde. Até lá, meu querido Carlos, não esqueçamos a dedicação aos nossos deveres e a obediência aos divinos desígnios. Deixas-me em Castela, amargurado para sempre.
Creio que jamais poderei apagar o remorso que tisnará minha alma doravante. Aprenderei, duramente, a não atender aos primeiros impulsos do coração. Se fosse menos precipitado no julgar, poderia oferecer-te, agora, a minha fidelidade perene. Esqueci, porém, a prudência salvadora e mergulhei num mar de angústias torturantes. Andarei, na terra, como náufrago sem porto. E, terminando amargamente as suas considerações, rematava: pede a Jesus por mim, para que o desespero não me faça mais infeliz. Não te percas em semelhantes ideias, exclamou a filha de Madalena, completamente senhora de si, estamos neste mundo, de passagem para uma esfera melhor. Por certo que a nossa felicidade não se resumiria em atender, por algum tempo, aos nossos desejos, com o ouvido das mais nobres obrigações. É indispensável encarar as dificuldades com um ânimo decidido. Luta contra a indecisão, pela certeza de que Deus é nosso Pai, misericordioso e justo. Se nos vemos novamente separados, é que há trabalhos convocando-nos a testemunhos mais decisivos, até que nos possamos reunir nas claridades eternas. Clenaghan prestava acurada atenção a cada uma de suas palavras sábias e carinhosas. Em seguida a uma pausa, Alcyon prosseguia cheia de amor e compreensão. Não maltrates tua mulher sempre que o seu coração não te possa entender integralmente. Quando assim for, fez por ver nela uma filha. Quando não filha de tua carne, filha de Deus, seu e nosso Pai. A bondade liberta o ódio e a desesperação agrava os laços mesquinhos. A confiança em que o Pai Celestial nos ajudará, nos testemunhos diários, transforma nosso espírito para uma vida mais alta, ao passo que a revolta e a dureza nos prendem espiritualmente ao lodo das mais baixas provações. Ainda que tua companheira seja ingrata, perdoa-lhe como amigo compassivo. Nenhum de nós está sem pecado, Carlos. Por que condenar alguém ou agir precipitadamente quando também somos necessitados de amor e de perdão? Vive no otimismo de quem trabalha com alegria, confiante no divino poder. À nossa frente desdobra-se a eternidade luminosa. Embora separados no plano material, nenhuma força da terra nos desligará os corações. Muitas obrigações poderão encarcerar-nos transitoriamente na terra, mas o elo do amor espiritual vem de Deus, e contra ele não prevalecem as injunções humanas. Ante as observações judiciosas de Alcyon, Carlos pôde reconfortar-se, de algum modo, para retomar a luta purificadora. Só muito tarde, separaram-se em penosas despedidas. A filha de Madalena, disfarçando a dor que a empolgava, cumpriu rigorosamente a promessa. Depois de beber na taça da saudade, revendo os antigos sítios das primeiras esperanças, sem mesmo se dar a conhecer as relações de outros tempos, regressou a Vigo, onde se demorou quase um mês em meditações silenciosas e doridas. Sua permanência em Ávila poderia acarretar complicações à vida doméstica do homem escolhido. A jovem esposa de Clenaghan, possivelmente, criaria pesadelos de ciúme sem justificativa. Diariamente, à tardinha, Alcyon aproximava-se da praia, contemplando as velas pandas que se afastavam no estendal das águas movediças. Profunda saudade dominava-lhe o coração. Após longos dias, nos quais procurava rememorar, uma a uma, as velhas advertências do padre Damiano, quando na vida religiosa, resolveu retirar-se do mundo para a soledade dos grandes pensamentos. Não desejava, de nenhum modo, atirar-se ao repouso permanente da sombra, mas, sentindo-se na plenitude de suas energias orgânicas, refletia que não era lícito pensar na morte do corpo, e sim no melhor meio de atender ao trabalho, de coração voltado para Jesus. Se partisse em companhia de Beatriz, naturalmente não lhe faltariam as bênçãos da vida familiar, mas o coração não se conformava com a ideia de repouso constante. O destino não lhe dera um lar próprio, onde lhe fosse possível consagrar-se inteiramente ao homem amado e aos filhinhos do seu amor. Seus pais já haviam partido para uma vida melhor, o irmão adotivo lhes fora no encalço. Na condição de mulher, tomaria, então, o hábito religioso, a fim de atender aos trabalhos do Cristo. Não faltariam os deserdados, os doentes, os enjeitados,
para quem Jesus continuava passando sempre, nas estradas do mundo, distribuindo energias e consolações. Consagrar-se-ia ao serviço de socorro às criaturas, em benefício dos que necessitassem. Iria ao encontro do Mestre, pelo aproveitamento mais nobre do tempo de sua vida. Nessa disposição espiritual, regressou a Paris, onde a irmã a esperava ansiosa e saudosa. Apesar de serena e confortada na fé, não podia mascarar o abatimento e a tristeza que lhe pairavam na alma sensível, e foi com lágrimas que relatou a Beatriz o resultado da longa excursão. A esposa de Saint-Pierre, visivelmente emocionada, buscava confortá-la. Tudo isso passará com o tempo. Na América has de achar lenitivo ao coração sofredor. Mas a filha de Madalena comunicou-lhe a resolução de tomar outro rumo. Vestiria o hábito religioso, dedicar-se-ia ao coração de Jesus, enquanto lhe restassem forças no mundo. A irmã tentou dissuadi-la. E nosso lar? Perguntava a filha de Susana, ansiosa por lhe modificar a decisão. Como nos seria dolorosa a falta de tua companhia? Alcione quis dizer que se sentia quase só, distanciada das afeições primitivas, mas, para não suscetibilizar a irmã devotada, objetou solícita. Pedirei, mais tarde, para visitar a América e passarei contigo o tempo que for possível, mesmo porque não é justo olvidar que teus futuros filhinhos serão também meus. E não houve como lhe modificar o intento. De nada valeram as exortações de Henrique, os rogos da irmã, os carinhosos pedidos dos servos. A filha de Cirilo tinha uma palavra amável e um sincero agradecimento para todos, mas justificava o caráter sagrado de suas intenções. A mudança de Henrique de Saint-Pierre para o Novo Mundo já estava definitivamente aprazada, quando Alcione assentou a data do seu ingresso num modesto recolhimento de freiras carmelitas. Na véspera, sem que alguém o soubesse, visitou o túmulo da genitora, levando-lhe a homenagem do seu respeito filial, naquele instante grave da sua vida. Defronte do sepulcro, de alma colada às recordações afetivas, pôs-se de joelhos e monologou baixinho. Ah, vós que experimentastes largos anos de reclusão e sacrifício, vós, minha mãe, que fostes tão devotada e carinhosa, ajudai-me a levar a Jesus o voto silencioso de fidelidade até o fim dos meus dias. Não me desampareis nas horas escuras, quando a saudade se fizer mais amarga ao meu coração. Inspirai-me pensamentos de fé, paciência e compreensão das coisas divinas. Auxiliai-me nos trabalhos, abençoai-me nos testemunhos. Não esqueçais, no céu, a filha a quem tanto amastes na terra. Em seguida a prolongada meditação, voltou ao palacete da Cité, despediu-se afetuosamente de todos os servos e, já na manhã imediata, Saint-Pierre e sua mulher abraçavam-na compungidos à porta do mosteiro. Um ano de noviciado passou, no qual a filha de Madalena deu provas exuberantes de coração puro e de consciência ilibada. No dia que precedeu a resolução definitiva, a superiora chamou-a com austeridade, num gabinete particular, e sentenciou: Minha filha, estás francamente decidida a abandonar o mundo e os seus gozos. Sim, madre, respondeu humildemente. Deves saber que coisa alguma do passado te poderá acompanhar até aqui. A moça fez um gesto expressivo e rogou: Compreendo-vos, entretanto, pediria permissão de levar para minha cela um objeto muito caro. Que é? Um velho crucifixo que pertenceu à minha mãe. De acordo. Depois de uma pausa, a madre abadesa voltou a perguntar: Que outros pedidos tens a fazer? A nova professanda lembrou-se de Carlos, que não poderia excluir do coração, e de Beatriz, a quem se sentia ligada por santo reconhecimento, e indagou: Desejava saber se poderei participar de algum trabalho na América, mais tarde, e se poderei futuramente pleitear minha transferência para algum convento de Espanha. Tudo isso é possível, esclareceu a superiora. E os teus bens? Assinarei amanhã o título de doação do que possuo, em benefício da nossa ordem. No momento crítico de tua resolução, Alcione Villamil deve estar morta para o mundo profano. Que nome desejas adotar na suprema união com Cristo? Maria de Jesus crucificado, disse Cândida e naturalmente. Terminou o interrogatório.
No dia seguinte, pela manhã, em solene ritual, cercada pela admiração das companheiras e de numerosos clérigos, a filha de Madalena ajoelhou-se ante o altar de Jesus coroado de espinhos e, fitando o maravilhoso símbolo da cruz, de olhos brilhantes e confiantes, repetiu enternecida a frase sacramental: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Capítulo 7. A despedida. Estamos nos primeiros anos do século XVIII. Alcide Villamil, agora irmã do Carmelo, é um exemplo vivo de amor cristão. Tendo passado dos 40 anos, a fisionomia conservava a beleza da Madonna esculturada pela virtude. Muitas vezes, na solidão de si mesma, nos primeiros dias de reclusão, refletiu se não teria sido melhor acompanhar Beatriz à América. O amor de Carlos, porém, lhe falava mais alto à consciência. Tal como outrora a genitora, em seus padecimentos, absolutamente presa à lembrança do marido, a filha de Cirilo sentia-se em perene viuvez de coração. A seu ver, não poderia seguir para a América, onde seria naturalmente convocada ao espírito de novidade, quando sabia o eleito de sua alma ligado ao solo de Espanha. Em sua luminosa compreensão da vida, via em Clenagan um fraco, não um criminoso, e no recôndito da alma alimentava a esperança de aproximar-se um dia do seu lar, de maneira a lhe ser útil. Quando ele a visse envergando o hábito religioso, certo que a esposa lhe respeitaria a condição, abstendo-se de qualquer sentimento menos digno a seu respeito. Inconcebível, então, a tentativa de novas atividades na América, quando entrevia possibilidades de auxiliar o pupilo de Damiano em suas necessidades do coração. Não obstante esse poderoso magnetismo do amor, também nutria o sincero propósito de visitar a irmã, no Connecticut, plano esse que ainda não fora possível realizar, dado o nobre serviço a que se afeiçoara, para maior júbilo das companheiras. Depois de pronunciar o voto definitivo, não esteve em França mais que um ano e transferiu-se para a Espanha, onde trabalhou primeiramente em Granada, por mais de um lustro, em favor das crianças desvalidas e dos desventurados da sorte. Por sua dedicação e humildade, convertera-se numa orientação viva para as irmãs de apostolado. Geralmente, não faltavam as intrigas, o esforço ingrato da inveja e da maledicência, tão comuns nos conventos da época. Ela, porém, sem exorbitar da sua conduta evangélica, desconhecia todas as atividades da sombra, para cogitar somente da sua tarefa espiritual com o Cristo. Por isso mesmo, sua exemplificação constituía um símbolo precioso para a comunidade. Ao seu contato, inúmeras companheiras renovavam as concepções próprias. Sua dedicação ao serviço contagiava outros corações, que se sentiam seduzidos pela grandeza dos seus atos e ideais dentro do Evangelho. Jamais conseguira efetivar o velho desejo de visitar Beatriz, mas, em compensação, criava, em torno da sua personalidade simples e poderosa, um verdadeiro colégio de irmãs pelo coração, que a admiravam e seguiam devotadamente. Depois de longo tempo, conseguiu fixar-se na comunidade carmelitana de Medina del Campo. Antes, porém, obedecendo à secreta ansiedade do coração, visitou Ávila, lá se demorando mais de uma quinzena. No entanto, com grande surpresa, não mais encontrou Clenagan, sendo informada de que o comerciante irlandês, após enorme infortúnio doméstico, retirara-se para a França, deixando a mulher, que lhe havia conspurcado o lar e o nome. Alguns amigos chegavam a declarar que o sobrinho de Damiano estava resolvido a retomar a batina, se conseguisse permissão das autoridades eclesiásticas. Outros opinavam que o ex-padre pretendia insular-se em algum remoto convento, onde pudesse consagrar o tempo às meditações divinas. Alcide tudo ouviu, lamentando profundamente, mas abstendo-se de qualquer comentário, com aquela discrição que lhe assinalava as atitudes. Entretanto, intimamente, examinava o assunto sem eximir-se a grande estranheza. Com que intenção viajaria Carlos para a França? Pretenderia revê-la? Essa hipótese não era plausível, pois ele estava mais que informado do seu plano de mudança para o novo mundo.
Dolorosas considerações lhe vieram ao espírito sensível, mas, atendendo às advertências santas da fé, buscava entregar a Jesus as penas e anseios de cada dia, invocando-lhe o socorro divino. Recolhida em Medina del Campo, não nas sombras do claustro, mas nos trabalhos nobres do coração que se consagra a Jesus, nunca mais teve notícia de Carlos, embora os anos perpassantes lhe trouxessem renovadas esperanças em cada dia. Na época em que nos encontramos, Maria de Jesus Crucificado desempenha no convento a tarefa de subpriora, por força da enfermidade rebelde e dolorosa que, de há muito, prende ao leito a Madre Superiora. A instituição de Medina é realçada pelo seu espírito de atividade. Extensa porção de terra é aproveitada em trabalhos fecundos, que aproveitam aos desvalidos. A infância desamparada ali encontra escola ativa para a educação em seus prismas essenciais. Mães sofredoras recebem esforçada cooperação das filhas do Carmelo. Alciuan é a alma de todas as tarefas, mas, por isso mesmo, começou a ser alvo do despeito e da perseguição gratuitos. Enquanto a velha superiora repousa em tratamento, sua atividade transformadora converte a casa num templo de trabalho e de alegria. Quando sua ação benemérita começa a dilatar o círculo de trabalhos, eis que o padre-geral da ordem, falsamente informado, designa um capelão de Madrid para substituir o probo religioso que cooperava com a filha de Madalena em suas obras renovadoras, e a situação se modifica inteiramente. Frei Osório chega a Medina del Campo com a secreta recomendação de averiguar o que existe sobre a vigorosa atuação da carmelitana humilde. Seu ingresso na casa dá motivo a fortes preocupações. E, com efeito, no curto espaço de 2 meses, algumas companheiras de Alciuan levavam-lhe queixas bem amargas a respeito da conduta do novo sacerdote. Osório ainda não havia atingido os 50 anos, mas, por suas atitudes exteriores, dir-se-ia um homem profundamente amadurecido nas experiências do mundo. Isso, porém, resultava tão só do velho hábito de afaivelar ao rosto a máscara da santimônia. No íntimo, não passava de um ser viciado e perverso, para quem o prestígio da autoridade era válvula de escapamento para os próprios desvários. A princípio, esforçou-se por obter algum testemunho menos digno, comprometedor da subpriora, todavia, em cada coração, Alciuan estava entronizada como em altar de amizade e gratidão puras. A instituição, porém, ao contrário de suas congêneres, dava-lhe a impressão de uma casa generosa do mundo, sem as características de monastério impenetrável, destinado ao recolhimento da piedade preguiçosa. O capelão inspetor começou a manifestar profundo desagrado por tudo quanto via. Aquele intercâmbio constante com o mundo secular tirava ao núcleo carmelita a feição freiratica dos demais conventos da ordem. As religiosas eram mais ativas e, por isso, mais habilitadas para conhecer as fraquezas humanas e dar combate às tentações. Frei Osório achava-se num ambiente para ele desconhecido até então. Outras visitas dessa natureza sempre lhe facultavam ensejo de numerosos regalos. A pobre freira afastada do mundo era, invariavelmente, um campo vasto de mesquinha exploração para os seus sentimentos lúbricos. Ali, no entanto, a coisa mudava de figura. A subpriora, nas reuniões internas, comentava os ensinamentos de Jesus, em desacordo com os teólogos, prodigalizava oportunidades de serviço a cada companheira, como lhe parecia melhor, distribuía equitativamente o trabalho, de acordo com as vocações. Era impossível desconhecer o caráter inteligente e precioso da comunidade, mas Frei Osório, não encontrando a esperada vaza para as suas aventuras indignas, prometeu a si próprio modificar o espírito fundamental da instituição. Seu esforço caviloso começou no confessionário, onde empregou os mais baixos ardis para convencer uma que outra religiosa a lhe aceitar as indecorosas propostas. As pobres criaturas, aturdidas com as maquinações diabólicas do conquistador, procuravam a nobre amiga, ansiosas dos seus conselhos. Alciuan sentia-se amargurada, não podia conservar, sem perigo, um lobo entre as ovelhas. Por outro lado, qualquer reclamação aos superiores da ordem poderia ser interpretada como rebeldia. Depois de longas semanas de meditação, resolveu submeter o caso ao critério da venerável Madre Superiora.
A bondosa velhinha, no seu leito de sofrimento e resignação, ouviu alarmada a confidência penosa da filha de Madalena. Que nos aconselhais? Dizia Alcilon comovida. A vossa experiência, minha boa madre, é para nós outras um seguro roteiro. A anciã doente endereçou-lhe um olhar triste e sentenciou. Ah, minha filha, por desejar o caminho reto, muito sofri neste mundo, desde os primeiros tempos de noviciado. O flagelo da Igreja continua sendo os sacerdotes indignos. Quem sabe poderemos chamar Frei Osório à senda do Cristo. Não considerais razoável pedir ao geral que nos mande outro capelão? Não, respondeu a enferma, se o fizéssemos, despertaríamos suspeita imerecida e, então, talvez tivéssemos este mal religioso em nossa companhia por muitos anos. Será preferível que o chames, em particular, e lhe peças, em nome de Jesus, que não minta aos compromissos assumidos. A filha de Cirilo quis responder que não se sentia com autoridade para admoestar ninguém, mas a noção de obediência fê-la calar-se, humilde. A priora, todavia, parecendo adivinhar-lhe os pensamentos secretos, acentuou. Naturalmente, minha filha, não vais exortar um sacerdote que deveria saber, muito bem, cumprir a rigor os seus deveres, mas apelar para um irmão, a fim de que nossa casa não seja perturbada. Sinto que as circunstâncias me indicam semelhante tarefa, mas encontro-me bastante debilitada para argumentar como convém. Além disso, todas reconhecemos que o Senhor te favorece com luminosas inspirações nos ensinos evangélicos. Compreendo quanto esta prova te custa, mas não vejo outra irmã que possa substituir-te. Maria de Jesus crucificado calou-se, sem mais dizer. Uma semana se passou, entre reclamações das freiras assustadas e preces fervorosas com que Alcilon rogava a Jesus o poderoso socorro de sua assistência, de molde a desempenhar a incumbência que lhe fora cometida. Depois disso, valendo-se de um momento em que o sacerdote se encontrava só, na capela, a filha de Madalena revestiu-se de coragem e lhe pediu licença para algumas palavras em particular. Frei Osório, começou humildemente, sei, de antemão, que não tenho capacidade para advertir a ninguém, sou fraca e pecadora, entretanto, ouso vir à vossa presença a fim de apelar para os vossos sentimentos de irmão. De que se trata? Perguntou o padre abruptamente. Ela o fixou num olhar muito significativo e acrescentou. Venho pedir a vossa cooperação a favor das muitas jovens que aqui se encontram sob a nossa responsabilidade. Percebendo a natureza do caso, o interlocutor assumiu uma atitude hipócrita, como soía fazer, e replicou. Sou acusado de alguma falta? Desejaria conhecer a caluniadora. Ninguém vos acusa, esclareceu a religiosa, nobremente, temos bastante consciência de nossas próprias fraquezas, para nos arvorarmos, impensadamente, em censoras de nossos irmãos. Apenas solicitamos ao vosso coração, em nome de Jesus, que nos auxilie com o entendimento de um pai. Devo dizer-lhe, irmã, que considero a sua atitude como um atrevimento. Talvez seja, murmurou Alcilon, humilde, mas sou a primeira a pedir-vos perdão, esperando me releveis pela intenção com que cometo esta ousadia. Este apelo deixa subentender graves injúrias, disse Osório, hipocritamente, e estranho muito que tivesse coragem para tanto. Já vos disse, padre, que não tenho autoridade para admoestar ninguém. A vós me dirijo como irmã. Contrariado em seus propósitos inferiores, o sacerdote contemplou-a irado e redarguiu. Não a reconheço como irmã do Carmelo, sim como inovadora, passível de severa punição. Suas interpretações do Evangelho constituem um atestado de desobediência. Esta casa mais se assemelha a um albergue mundano e creio que toda perturbação se deve à sua influência anárquica. Esta instituição, de há muito, não vive de conformidade com as regras, mas ao sabor de seus caprichos. A interlocutora permanecia em silêncio, amargamente emocionada. Interpretando essa atitude como sinal de pusilanimidade, o sacerdote continuou. Onde já se viu semelhante liberdade, qual havemos adentro destes muros?
Ainda não ouvi qualquer expressão de acatamento aos nossos teólogos. A comunidade, sempre interessada em atender ao mundo, não encontra tempo adequado ao serviço de adoração. O nosso compromisso é de obediência absoluta à autoridade. As observações eram feitas com tanta acrimônia que Alcione se viu constrangida a tomar a defesa do Evangelho, pelo muito amor que consagrava ao seu conteúdo divino. Por si mesma, experimentava toda a extensão da fragilidade humana e jamais se animaria a discutir. Entretanto, à luz da verdade cristã, outra deveria ser a sua atitude. Não podia considerar virtude a complacência com o mal. Osório invocava o próprio Cristo, no sentido de acobertar ações mesquinhas, e ela precisava defender a lição pura e simples do Mestre, sem perder a expressão de amor que lhe vibrava na alma. Como tantas vezes lhe acontecera noutros tempos, Alcione procurou encará-lo como a um doente e necessitado de luz. Depois de o envolver num olhar quase maternal, falou serenamente. Toda a autoridade humana, quando inspirada na justiça, deve ser venerável a nossos olhos. Todavia, Padre, é preciso não esquecer que o nosso primeiro compromisso é com Jesus. O capelão inspetor experimentou grande surpresa com aquela nova atitude da interlocutora. Falando de si mesma, a religiosa apagava-se nas afirmações humildes, mas, tratando do Cristo, parecia tocada de misterioso poder. Preparando-se para ser ainda mais cruel, Frei Osório asseverou com certa dose de ironia. Obrigações com Jesus? Não me parece que a senhora as preze tanto assim. Noto aqui muito maior preocupação com o mundo. As filhas do Carmelo, em Medina, sob a sua atuação prejudicial, não encontram tempo para tratar da alma. O dia inteiro, grande confusão se verifica às portas desta casa. Uma falsa piedade vai estabelecendo a desordem. Será isso obrigação com Jesus? Fitando-o com nobreza de ânimo, ela respondeu. Não nos consta que o Mestre se afastasse do mundo para servi-lo. O Evangelho não o apresenta enclausurado ou recolhido à ociosidade da sombra. Pelo contrário, Jesus atravessou a pé grandes extensões da Palestina, ensinando e praticando o bem. João Batista, nas anotações de Lucas, nulo revela como o trabalhador que tem a pá nas mãos. Seu apostolado foi integralmente de realização e movimento. Era impossível atender à salvação do mundo, afastando-se de suas necessidades. Por essa razão, vemos o Messias entre fariseus e publicanos, nas festividades domésticas e nos ajuntamentos da praça pública, dando cumprimento à sua missão de amor. Como poderemos servir a sua causa divina, inclinando-nos à preguiça, sob o pretexto de uma falsa adoração? Muitas de nós, religiosas, deixamos os afetos familiares para consagrar todas as energias ao serviço do Cristo. Mas de que natureza serão esses trabalhos? Acreditais, Frei Osório, que Jesus necessite de mulheres ociosas. Não admitais semelhante absurdo. A atividade do Mestre, a que fomos chamadas, é a de colaboração com o seu devotamento na causa da paz e da felicidade humana. Em torno de nossos conventos, há mães que choram sob o guante de necessidades cruéis, criancinhas abandonadas que requisitam socorros urgentes, velhos respeitáveis totalmente desamparados. Seria razoável a continuação das atitudes convencionais de falsa devoção, quando Jesus prossegue, pelos caminhos, animando e consolando. Por vezes, Padre, em nossas missas solenes, quando o luxo dos altares impressiona os nossos olhos, julgo que o Mestre está às portas do templo, confortando as viúvas descalças e rotas, que não puderam penetrar no santuário pela deficiência das vestes. Por que manter o rigor das regras humanas quando o ensinamento da caridade cristã é tão simples e tão puro? Por que repetirmos uma prece 1000 vezes, nas festas de Santa Cruz, e negarmos 2 minutos de palestra carinhosa ao infortunado? Não seria essa nossa estranha atitude a perfeita personificação daquele sacerdote indiferente da parábola do bom samaritano? Não considero a fé um meio de obter favores do céu, ao sabor do nosso alvedrio pessoal, e sim um tesouro do céu, que a terra está esperando, por nosso intermédio. Profundamente despeitado e surpreendido, Osório aproveitou pequena pausa e objetou. Suas ideias denotam exaltação doentia.
No desempenho de deveres inerentes ao meu cargo, condeno-as em bloco. E que entendeis por vosso cargo? Perguntou Alcione, com intenso brilho no olhar. Todos os homens dignos têm tarefas respeitáveis, por mais simples que pareçam. Um sacerdote, porém, recebeu do céu missão divina. Um padre deveria ser um pai. Entretanto, vede, os discípulos sinceros escasseiam em todas as comunidades. O mundo está cheio de eclesiásticos, mas só pode contar com raríssimos missionários. Isto é um insulto à autoridade da Igreja, acrescentou o interlocutor irritado. Estais enganado. Minhas afirmativas podem ser uma apreciação de nossa miserabilidade neste mundo, mas não podemos esquecer que a Igreja do Cristo é inviolável. Nossas fraquezas não a atingem. Vejo que sua opinião é a dos que trabalham atualmente pela destruição da fé. Grande é o vosso equívoco, Frei Osório. Ninguém destruirá, na terra, a Igreja de Jesus. Ainda que todos os homens se conluiassem contra ela, o Instituto Cristão continuaria puro e intangível. Devemos considerar, contudo, que todos os elementos humanos, colocados a seu serviço sobre a terra, hão de ser necessariamente modificados. Nossos templos frios e impassíveis serão transformados mais tarde em casas de amor, como lares de Deus, onde as criaturas possam encontrar o verdadeiro culto da sua inspiração e do seu amor sublime. Os conventos deixarão de ser âmbitos de sombra, para que o Mestre neles identifique tabernáculos da fé e caridade puras. Nós, monjas, teremos interpretado o serviço divino de outro modo, escalonando pelos hospitais, creches, asilos, escolas. O capelão contemplou-a assombrado e exclamou com ironia. Com toda essa veia profética, que nos prediz a nós outros, os sacerdotes. A filha de Madalena fitou-o com serenidade e, sem hesitação, redarguiu. Vós, por certo, compreendereis, afinal, que os interesses pecuniários deverão desaparecer das casas consagradas ao Cristo. Por essa época, talvez, vós, os padres, sereis como Paulo de Tarso repartindo a tarefa entre o tiere e a pregação, para que a Igreja não seja acusada por nossos irmãos de humanidade. Sereis, talvez, como Simão Pedro, fiel até o fim, depois do período de negação. Longe de esperar resposta decisiva e profunda como essa, o delegado do geral arregalou os olhos e disse colérico. A senhora é uma herética. Se a sinceridade e a verdade são heresias, para o vosso critério pessoal, honro-me em servir ao Senhor com a minha consciência. Tomando atitude terrível, qual se maquinasse odiosa vingança, Osório acentuou. Ignora que poderei processá-la e punir-lhe o atrevimento. Sem qualquer vislumbre de receio, a filha de Cirilo respondeu. Estou certa de que poderão cair sobre mim todos os males do mundo, não estou menos certa de que Jesus tem todos os bens para me dar. E, como se iniciasse o sumário dos pontos essenciais da futura sentença, Frei Osório continuou. Pela sua desconsideração aos nossos teólogos mais eminentes, poderá ser acusada como rebelde e traidora aos princípios da fé, partidária dos diabólicos luteranos, passíveis das mais fortes represálias. Deus conhece o meu íntimo, e isso me basta, murmurou a filha de Madalena, com sincera humildade. Por suas interpretações audaciosas do Novo Testamento, a ponto de seduzir diversas companheiras para o seu cisma, a senhora deverá conhecer, naturalmente, uns tantos segredos da velha magia. O mestre, por muito amar, acentuou Alcione tranquila, foi tido em conta de feiticeiro por muitos religiosos do judaísmo. O capelão inspetor dissimulava a grande surpresa que o invadia, de minuto a minuto, pela inesperada resistência, e prosseguiu. A senhora tem desviado, na qualidade de subpriora, inúmeras e preciosas dádivas feitas ao estabelecimento, graças a um serviço desordenado de falsa piedade pelo próximo, com descaso completo dos interesses de Deus. Não creio que os interesses de nosso Pai Celestial, esclareceu a interlocutora, se adstringam e se agitem entre algumas paredes de pedra, e enquanto estiver a meu cargo qualquer função religiosa, o dinheiro recebido atenderá não somente às nossas necessidades, mas também às de quantos possam receber os benefícios desta instituição,
convicta como estou de não haver obras sem fé, nem fé sem obras. Mas poderá pagar muito caro essa maneira de ver. Não são raros os religiosos condenados por latrocínio. Compreendo até onde desejais chegar com semelhantes alegações, mas a verdade é que nada possuo além do meu hábito. Isso não impede que tenha comparsas fora destes muros. Alcione fixou nele um significativo olhar e acrescentou: não posso impedir o vosso julgamento, todavia, posso afirmar que estou satisfeita com o juízo de Deus, em consciência. Reconhecendo-lhe a inquebrantável firmeza, Osório acentuou rancorosamente: denunciá-la-ei ao Santo Ofício. Disponho de poderoso amigo junto do Inquisidor Mor de Madrid, que pode fazê-la expiar tão grandes delitos. A religiosa manteve-se impassível diante da raivosa e grave ameaça, murmurando muito tranquila: podeis proceder como quiserdes. Quanto a mim, intercederei por vós em minhas orações e tenho em Jesus um amigo forte, que pode absolver-vos. Em seguida, retirava-se para os serviços internos, deixando o capelão inspetor rilhando os dentes. No dia seguinte ao incidente, que ficara ignorado para a própria superiora, em virtude do silêncio a que se recolhera a filha de Cirilo, Frei Osório viajou para Madrid, arquitetando os planos mais perversos. Depois de apresentar capcioso relatório ao geral da ordem, procurou o seu amigo Frei José do Santíssimo, um dos auxiliares do inquisidor Mor, a quem denunciou a religiosa de Medina del Campo, solicitando, com empenho, o emprego de sua influência para que Maria de Jesus crucificado fosse punida por suas tendências luteranas, recebendo aprovação aos seus propósitos sinistros. Frei José do Santíssimo era Carlos Clenaghan, transformado em jesuíta. Depois da tragédia conjugal em que sentira espezinhados os seus brios de homem, o pupilo de Damiano voltara à vida religiosa, como um derrotado da sorte, em supremo desespero. A princípio, lutara com certa dificuldade para conseguir seu intento, mas a doação de todos os seus bens à Companhia de Jesus lhe abrira as portas da famigerada comunidade dos inquisidores. Acreditava que Alcione estivesse feliz na América, talvez casada com um homem digno de suas qualidades de santa e, deixando-se levar pela desesperação, procurou instalar-se no Santo Ofício, a fim de perseguir os que lhe haviam infelicitado o lar honesto. Coração amoroso embora, Clenaghan estava agora completamente enceguecido pelo ódio. Sentindo-se um náufrago nos planos da vida, não encontrava em sua fé forças para confiar plenamente em Cristo e dava pasto às mais venenosas disposições de vingança. Depois de alguns anos em que demonstrara hostilidade franca à sociedade humana, foi admitido à posição de relevo pelo inquisidor Mor da capital espanhola, num cargo de confiança, em cujo desempenho conseguira realizar seu intento, perseguindo o sedutor da mulher, fazendo-o recolher a sombrio cárcere em Córdoba. Pouco a pouco, esquecia os nobres ideais do pretérito. As antigas palestras de Ávila, as observações do tutor, os conselhos e a exemplificação de Alcione dormiam-lhe no coração, meio esquecidos. Por vezes, interpelava a si mesmo se não teria sido demasiadamente sentimental no passado distante. A atmosfera pesada e sufocante dos interesses mesquinhos do mundo entorpecia-lhe o espírito. Recebendo a queixa de Frei Osório, um de seus colaboradores fiéis na perseguição movida aos desafetos de Castela a Velha, o auxiliar do inquisidor prometeu-lhe integral apoio sem nenhuma hesitação. E, por isso mesmo, o capelão inspetor, apossando-se de alguns documentos, voltou a Medina acompanhado por 2 guardas incumbidos de efetuar a prisão da religiosa denunciada. Osório, entretanto, conhecendo o grau de estima que a filha de Cirilo desfrutava entre as companheiras, absteve-se de falar em medida tão grave, deliberando comunicar que a irmã do Carmelo seria levada a Madrid para algumas admoestações necessárias. Para esse fim, determinou-se realizasse uma assembleia interna, à feição das que se verificavam no capítulo, e, logo que reuniu a congregação, começou a falar com acrimônia. Solicitei a reunião das dedicadas servas do Cristo, que se abrigam nesta casa, para comunicar que o nosso muito digno Padre-Geral,
de comum acordo com outras autoridades das virtuosas Filhas do Carmelo, deliberou convidar a subpriora Maria de Jesus Crucificado a comparecer em Madrid, para receber algumas instruções indispensáveis à administração deste convento. Como capelão e inspetor, fui obrigado a expor perante os sapientíssimos diretores da ordem as deficiências desta instituição, onde os serviços da fé têm sido grandemente sacrificados pelo contato quase incessante com o mundo profano. A longa enfermidade da superiora deu aso a que sua substituta ameaçasse esta obra por excesso de idealismo. O intercâmbio com os profanos resulta sempre em escândalo e nas cruéis tentações de contato com os impenitentes. Assumindo o compromisso de orientar as vossas atividades, tenho de agir com a prudência de um pai, a fim de que não percais a graça do Senhor. Nossa irmã, portanto, será devidamente admoestada e receberá, em breve tempo, as novas normas de serviço da instituição, esperando eu que compreendais a excelência desta medida, com o espírito de humildade que sempre foi o luminoso apanágio das servas do Carmelo. No entanto, sem trair a caridade da Igreja, a subpriora tem a palavra para qualquer explicação que considere oportuna, perante esta Assembleia. Alcione percebeu o véu da hipocrisia a ocultar a hediondes daquela atitude. As companheiras contemplavam-na ansiosas. A maioria, conhecedora do condenável procedimento do sacerdote, aguardava com interesse a sua reação justa. Mas, num minuto, a filha de Madalena compreendeu que abrir luta seria atirar a comunidade de moças frágeis contra inimigos perversos e poderosos. A seu ver, devia caminhar sozinha para o sacrifício. Enquanto ouvia os conceitos fingidos do inspetor, lembrava o velho padre Damiano. À frente dos olhos da imaginação, rememorou as reuniões carinhosas do ambiente doméstico de Ávila e pareceu ouvir as respostas do religioso às suas perguntas infantis, quando lhe dissera que o circo do martírio para os cristãos sinceros era agora o mundo, e que as feras seriam os próprios homens. Deparava-se-lhe o ensejo de verificar a exatidão daquele acerto. Frei Osório, que dissimulava tão bem o verdadeiro móvel da sua animosidade mesquinha, certamente disfarçava, em admoestação, alguma pena mais dolorosa e mais cruel. Não desdenharia, porém, o testemunho que o Senhor lhe oferecia. Longe de envolver as amigas e irmãs num movimento geral de confusionismo religioso, levantou-se dignamente depois de interpelada e murmurou: para mim, Frei Osório, todas as humilhações serão poucas, como todos os nossos testemunhos de amor e reconhecimento a Jesus nunca serão devidamente dilatados. Estou pronta a atender às vossas ordens. Nada mais tenho a dizer. Amarga expressão de desânimo abateu-se sobre as companheiras. Com ar de triunfo, o capelão voltou a dizer: deverá, então, a subpriora estar preparada para seguir amanhã, ao romper d'alva. A assembleia dissolveu-se sob penosas impressões. Mais tarde, Alcione dirigiu-se à cela da veneranda superiora e, confidencialmente, cientificou-a de todos os fatos. A velha amiga abanou a cabeça, desconsolada, e sentenciou: prepara-te, filha minha, para testemunhos amargurados. Assim te falo não com o fim de intimidar teu espírito carinhoso e sensível. Falo-te na qualidade de mãe espiritual, prestes a partir deste mundo e cansada de espetáculos atrozes e de experiências ingratas. Ajudai-me, então, minha boa madre, respondeu a filha de Cirilo com grande serenidade, esclarecei-me para que corresponda à confiança do Senhor nos trances iminentes. A respeitável religiosa contemplou-a enternecida, abraçou-a e beijou-a com afeto, suscitando-lhe profundas reminiscências da mãezinha inesquecível, e continuou: quando os capelães inspetores falam de admoestação, isso significa fome no cárcere ou suplício nas escuras salas de tormento. É possível que Jesus te poupe o martírio perante os inquisidores cruéis. Para isso, filha, rogarei incessantemente a proteção de sua misericórdia, em favor da tua alma generosa, mas não creio que te possas eximir da prisão infamante. Todavia, morrer ao abandono nas celas imundas do Santo Ofício é 1000 vezes melhor que suportar os olhos despudorados dos maus eclesiásticos que infligem pesadas torturas às mulheres indefesas.
Sei de irmãs nossas que morreram no segundo ou no terceiro grau de tormento, em completa nudez, por imposição de homens impiedosos. A filha de Madalena não pôde dissimular sua admiração. Geralmente, prosseguiu a interlocutora veneranda, é muito difícil arranjarem um processo regular contra nós, as religiosas, por considerar a Inquisição que a nossa atitude representaria, no conceito público, um atestado de rebeldia tendente a desmoralizar os princípios da fé. Quase sempre, por essa razão, os religiosos presos apodrecem no fundo dos cárceres sem que sejam visitados pela pretensa justiça da nefanda instituição, que mancha nossos caminhos neste mundo. Alcione meditou um momento e murmurou: estou convencida de que Jesus não me abandonara, seja qual for o testemunho que me esteja reservado. Sim, minha boa filha, afiançou a superiora, osculando-lhe as mãos com carinho, ele está conosco, segue-nos de perto, tal como nos primeiros dias de perseguição nas catacumbas. Lembremos as virgens que morreram nos circos, despojadas de suas afeições, espostejadas pelas feras sanhudas, recordemos as crucificadas entre as fogueiras, servindo de pasto aos infames festins cesarianos. Tenhamos conforto em tais angústias, relembrando que o próprio Messias foi conduzido, seminu, ao madeiro de nossas crueldades. Lastimo que meu corpo alquebrado não me permita seguir-te no testemunho. Mas o Senhor me concederá forças para quebrar as algemas que me prendem ao leito da velhice e da enfermidade, a fim de louvar tua glória. A subpriora, muitíssimo comovida com aquelas palavras sinceras e carinhosas, murmurou, enxugando os olhos: não deveis falar assim, querida madre. Sou uma simples pecadora e, nessa condição, todos os sofrimentos serão escassos às minhas necessidades de aperfeiçoamento espiritual. A bondosa enferma abraçou-a com mais ternura, dizendo em seguida: lembra sempre que deixas nesta casa uma velha amiga que te consagra maternal afeição. Alcione Villamil engolfou-se em graves pensamentos, e, após alguns minutos, sem trair a serenidade de sempre, pediu à interlocutora: madre, caso não volte a Medina, como devo esperar, cientifico-vos, desde já, de que é possível chegue até aqui algum pedido de informações a meu respeito. Tenho ainda duas amizades muito fortes no mundo. Trata-se de minha irmã, residente na América, e de um ex-sacerdote, a quem me sinto ligada por sacrossantos laços espirituais. Caso isso aconteça, peço-vos dar notícias minhas. A bondosa superiora fez um gesto, como quem anotava mentalmente a solicitação afetuosa, e a filha de Madalena deu-lhe o último beijo. No dia seguinte, pela manhã, a subpriora, entre os dois emissários, punha-se a caminho de Madrid, levando tão somente o velho crucifixo da genitora e um volume do Novo Testamento. Era toda a sua bagagem. A viagem não foi muito fácil, atentos os percalços da época, entretanto, terminou sem incidente digno de menção. A religiosa de Medina del Campo foi recolhida, sem mais nem menos, a uma cela escura e úmida dos cárceres da Inquisição, na capital espanhola. No momento de ser deixada a sós, um dos verdugos que a conduziram ao interior sequestrou-lhe o Evangelho, explicando: a senhora pode ficar com o crucifixo, mas não pode aqui ficar com o Novo Testamento, de vez que é acusada de herética e luterana. Ela apenas esboçou um gesto de conformação. Frei José do Santíssimo, digno assessor de nossas autoridades, continuou o algoz, com acento hipócrita, recomendou que a trouxéssemos até aqui, onde receberá diariamente as rações de pão, até que ele tenha tempo de ouvi-la. Ela quis indagar o dia da audiência, mas, temendo reprimendas injustas, calou-se. O frade, porém, continuou loquaz. Naturalmente que lhe será concedido o tempo necessário para despertar a memória para a confissão geral de suas faltas. O Santo Ofício nunca faz admoestações sem caridade. Ao clarão da lanterna, a prisioneira nada mais identificou no compartimento estreito e subterrâneo, além de um mísero colchão no solo úmido. E em seguida a fastidiosas considerações do verdugo, relativamente ao espírito de generosidade dos inquisidores, achou-se absolutamente só, em pesada escuridão, ajoelhada, conchegando o crucifixo ao peito opresso.
Desde então, nunca mais pôde saber quando começava o dia ou a noite, a não ser presumindo pelo canto de galos distantes. Envolvia-a uma atmosfera de sombras invariáveis. De quando em quando, o irmão carcereiro renovava, em silêncio, a provisão de pão e água, e mais nada. Algumas vezes, chegavam-lhe aos ouvidos os ecos amortecidos de gritos ou gemidos lancinantes. Não podia duvidar de que provinham das salas de tormento. Entre a resignação e a humildade, passou a primeira semana, 6 meses. Suas vestes estavam rotas, o corpo enfermo e mirrado. Dadas a deficiência de alimentação e a atmosfera úmida, a saúde não resistira às longas semanas de reclusão. A religiosa de Medina sentia-se rudemente atacada pela moléstia do peito. Relembrando os padecimentos de Padre Damiano, reconheceu que a tísica vinha partilhar das sombras da cela. Quando seria julgada? Agora, mais que nunca, recordava as palavras da carinhosa madre sobre a crueldade que a Inquisição reservava às religiosas denunciadas como heréticas. Por certo, jamais seria ouvida. Sua atitude poderia ser levada à conta de desmoralização da Igreja, e o Santo Ofício preferia recolher o seu cadáver a exibi-la num auto de fé. Contudo, de outras vezes, a irmã do Carmelo experimentava amargurosos pesadelos, nos leves momentos de sono, entre as rudes vigílias, vendo-se à frente de algojes crudelíssimos, que a despojavam do hábito infligindo-lhe duras sevícias. Despertava aflita, banhada de algido suor, abraçando-se à única recordação de sua mãe, em preces fervorosas. Febre alta começou a minar-lhe o organismo. 10 meses correram sobre a crueldade de Frei Osório. Entre preces cariciosas e árduas meditações, a filha de Cirilo definhava devagarinho, surpreendendo os próprios frades que montavam guarda ao cárcere, os quais, por vezes, contemplavam-na casualmente, nas visitas eventuais à sua gaiola de sombras. Por essa época, a religiosa de Medina del Campo experimentou o esgotamento quase total das energias orgânicas e, compreendendo que o fim deveria estar próximo, encomendava-se a Deus em sentidas orações. Longos dias passaram, dando-lhe a impressão de uma noite invariável. Depois da primeira grande hemoptise, Alcione sentiu-se num plano diverso. O aposento, ordinariamente escuro, pareceu-lhe banhado de clarões cariciosos. Tanta era a luminosidade que enxergou o colchão e o crucifixo amado, tomando-se de profunda admiração. Seu assombro não ficou aí. Em poucos instantes, divisou no fundo da cela 3 figuras distintas. Eram seus pais e o velho Damiano, que voltavam das regiões da morte por confortá-la. A enferma, em estado pré-agônico, concluiu que estava prestes a partir. Emocionada, lembrou, na delicadeza de seus sentimentos, que lhe competia apresentar aos visitantes queridos uma atitude de carinhoso respeito e, não obstante a fraqueza, ajoelhou-se e ergueu as mãos, sentindo-se cumulada por bênçãos inefáveis. Jubilosa, observou que sua mãe estava bela como nunca, coroada por um halo de radiosa luz. Enquanto Cirilo e Damiano permaneceram à distância de alguns passos, Madalena Villamil aproximou-se da filha, sorrindo ternamente, e, pousando-lhe a destra na fronte de alabastro, murmurou: Alcione, minha querida, depois do calvário doloroso, gloriosa será a ressurreição. A interpelada inclinou-se, osculando-lhe os pés e exclamando entre lágrimas: Não sou digna, não sou digna. A entidade amorosa beijou-a num transporte de imensa ternura. Foi aí que a prisioneira, alongando os braços e sob a forte impressão dos sofrimentos que percebia em torno do seu cárcere, implorou em tom angustiado: Minha mãe, sei que nada mereço de Deus, mas, se é possível, não me deixes morrer sob o desrespeito dos algojes impiedosos. Em pranto convulsivo, notou que sua mãe enxugava uma lágrima. Todavia, Madalena enlaçou-a nos braços, ternamente, e asseverou: Não temas, minha filha. Partirás com o amparo dos anjos. Nesse instante, contudo, o frade carcereiro abriu subitamente a porta a fim de ver com quem conversava a religiosa em voz tão alta. Ao clarão avermelhado da lanterna, desfez-se a sublime visão. O vigilante fitou-a espantado.
Genuflexa, mostrando o impressionante olhar a perquirir o desconhecido, a irmã do Carmelo tinha no hábito roto largas manchas rubras. A perda de sangue fala desvairar, pensou o vigilante, disse para si. E, assombrado com o que via, levou a notícia ao superior hierárquico, dizendo parecer-lhe que a prisioneira começava a experimentar os delírios da morte. O Santo Ofício, por ironia, mantinha certo número de médicos a seu serviço, os quais muitas vezes opinavam sobre a natureza e grau de tortura a infligir aos condenados, a pretexto de que os réus deveriam ser punidos com muita caridade. Um médico foi chamado incontinenti para examinar e informar o estado geral da religiosa de Medina. Após o exame, o facultativo, de autoridade a autoridade, chegou até o gabinete de Frei José do Santíssimo. Feitas as saudações de praxe, afirmava solícito: a ré está irremediavelmente perdida. Não suportará sequer as disciplinas preliminares do potro. Indagou o representante do inquisidor Mor. Trata-se de um caso ligado a reclamações de um amigo, a cuja bondade muito devo. Aquele corpo já não resiste à menor tortura. Creio que ela está nas últimas. O interlocutor fez um gesto de contrariedade e voltou a dizer: é um processo que espera por mim há mais de 10 meses, entretanto, tenho tido necessidade de atender a repressões de maior importância. Afirmo-vos, esclareceu o facultativo atencioso, que qualquer providência de ordem espiritual deve ser imediata, visto que amanhã talvez seja tarde. Hoje estou cheio de compromissos para a noite, explicou o assessor. Irei amanhã muito cedo tomar-lhe as declarações. Com efeito, logo que amanheceu, José do Santíssimo, acolitado por 2 outros religiosos, desceu às celas subterrâneas a fim de estabelecer o primeiro e último contato com a freira carmelita de Medina del Campo. Ao clarão da lanterna, aproximou-se da condenada que jazia na sórdida enxerga, abraçada ao crucifixo singular. Moribunda, apenas os olhos nela falavam, vivazes. Os membros e os traços fisionômicos estavam aniquilados, num conjunto de intraduzível abatimento. O eclesiástico experimentou estranha sensação e teve ímpetos de recuar, mas procurou manter-se firme e perguntou: Maria de Jesus crucificado, porventura já estará resolvida a confessar o crime de heresia para que possa receber os sacramentos da extrema unção? A interpelada demonstrou no olhar impressionante uma atitude mental de júbilo e murmurou: Carlos, Carlos. O jesuíta cambaleou, num ricto de terror, o livro escapou-se-lhe das mãos trêmulas, e caiu, maquinalmente, de joelhos. Aproximou a lanterna do rosto da agonizante, exclamando com indefinível angústia: Auxilium, auxilium, tu, sonho, ou enlouqueço? A agonizante pareceu concentrar todas as energias para o esforço daqueles supremos momentos e retrucou: Sim. O Pai Celestial atendeu aos meus rogos e eu não partirei sem o conforto do teu olhar. Que fazias em Medina? Que quer isso dizer, Deus meu? Não podendo aproximar-me do teu coração com os meus sentimentos de mulher, buscava-te com os pensamentos do Cristo. Nunca pude esquecer-te. Tomei o hábito religioso, desejosa de te reencontrar, para ser irmã desvelada de tua mulher e segunda mãe de teus filhinhos. Em vão te busquei nos sítios prediletos. No entanto, tenho esperado confiantemente esta hora divina. Agora, morrerei tranquila e feliz. Sem qualquer preocupação pela atitude de espanto dos companheiros presentes, o eclesiástico, entre soluços convulsivos, falou amargurado: Sou um reprobo. Não tenho esposa, nem filhos, nem ninguém. Tudo perdi perdendo-te. Sou hoje um condenado a perambular numa estrada ignominiosa. Tua lembrança ainda é o meu único raio de luz. A esposa traiu-me, os falsos amigos conspurcaram meu lar e busquei os poderes do mundo para exercer a vingança cruel. Ah, Alcione, mal poderia supor que te assassinaria, também, nestas masmorras infectas. Por que haveria de cair sobre mim este tremendo golpe da sorte? Sou, doravante, um miserável, um bandido execrando. A agonizante revelou no olhar, muito lúcido, grande e amorosa preocupação e perguntou: Que fizeste de Jesus?
Sou réu que não merece perdão, redarguiu o jesuíta fora de si. Não te julgues assim, murmurou Alcione, com esforço, conheço tua alma, cheia de tesouros ocultos. Somente o desespero pôde cegar-te os olhos. Tudo me foi adverso na vida, o destino sempre me escarneceu. Soluçava Clenaghan, presa de intraduzível martírio. Esqueceste nossas crenças preciosas, meu querido Carlos, não mais te lembraste dos rostos pálidos daqueles meninos que nos procuravam na igreja de Ávila. Olvidaste nossos doentes, não mais refletiste na dor dos desamparados da sorte. Nunca mais atentaste para a nossa família de amigos simples e necessitados, a serviço de quem colocávamos, outrora, todo o nosso idealismo com Jesus. Sinto que perdi, desgraçadamente, o meu sagrado ensejo de união com Deus. Tanto fizeste por mim, e, no entanto, esqueci os menores deveres de fraternidade, sem me lembrar de que nas trevas do ódio poderia aniquilar-te também a ti, que tudo me deste. Que tremenda lição! Tranquiliza-te, disse a agonizante com profunda expressão de ternura, confia no Senhor que nos renova as oportunidades de redenção. Sua misericórdia nos aproximará novamente, seremos felizes na observância do amai-vos uns aos outros. Fortaleçamos o espírito, sem desalento injustificável. Não nos cansemos de recordar que o Mestre foi à cruz do martírio por amor a nós, e está à nossa espera há longos séculos. É preciso não desanimar no bem. O sobrinho de Damiano chorava amargamente, incapaz de responder. Mas, depois de longa pausa, Alcione prosseguia. Sai dos círculos de revolta e vingança. Jesus nos oferece irmãos e tutelados em toda parte. Não permaneças nos lugares onde haja perseguições ou separatividades em seu nome. Volta, Carlos. Volta à pobreza, à simplicidade, ao esforço laborioso. Se for preciso, pede, de porta em porta, o pão do corpo, mas não odeies a ninguém. A desesperação te conservará algemado no lodaçal do mundo. Desperta novamente para o amor que o Mestre nos trouxe e perdoa o passado pelas dores que te deu. O jesuíta não sabia como definir as emoções penosas. Mas sou culpado de tuas flagelações no cárcere. Sou vítima infeliz de mim mesmo. Não te acuses. Tu foste, com o Cristo, meu hóspede efetivo aqui, nesta casa, como em todos os outros lugares em que vivi depois de nossa separação. A confiança em teu amor ajudou-me a dissipar as sombras de cada dia, proporcionou-me bom ânimo nas situações mais difíceis. Nunca te amei tanto como agora, ao nos separarmos novamente. Mas eu creio, Carlos, que os mortos podem voltar aos trabalhos humanos. Logo que Deus me permita esse júbilo, voltarei outra vez. Para ser-te fiel. Sofre com resignação, ama as tuas tarefas de redenção com desvelo, e, então, quem sabe, nos reencontraremos breve para construir nosso lar de felicidade infinita, na terra ou noutros planos da eternidade. Enquanto o eclesiástico tremia soluçante, a agonizante continuava com visível esforço. Nunca te esquecerei. Jesus abençoara nosso ideal de sublime união. Não pôde continuar. As sagradas emoções daqueles momentos inesquecíveis lhe haviam aniquilado as últimas energias. Gelado suor caía-lhe em bagas da fronte palidíssima. A respiração tornara-se angustiosa e abafada. Clenaghan percebeu a aproximação do minuto derradeiro e exclamou: Dize, Alcione, dize ainda uma vez que me perdoas. A sublime criatura fez uma tentativa suprema, mas os lábios, quase imóveis, nada mais fizeram que um movimento inexpressivo. Foi aí que a filha de Madalena, no estertor da morte, alçou o crucifixo e cravou nele os olhos lúcidos, dando a entender que chamava a atenção de Carlos para a cena longínqua da igreja de Ávila. Em seguida, beijou longamente a imagem do crucificado, e, num gesto inesquecível, levou-a aos lábios do homem amado, como a dizer-lhe que nunca lhe negaria o beijo do eterno amor e da eterna aliança. Frei José do Santíssimo debruçou-se, a soluçar, sobre os despojos sagrados, com a dor inexcedível do coração afogado nos remorsos extremos. E ninguém da terra, naquele compartimento úmido e escuro, poderia contemplar o quadro celeste a se desenrolar como tributo de veneração à discípula do Cristo,
que soubera vencer em seu nome todas as dificuldades, vicissitudes e penas da vida humana. Hinos de beleza angélica vibravam nos ares, mensageiros generosos iam e vinham com expressão de júbilo infinito. Cirilo, Damiano e outros amigos de Alcíoon conservavam-se em atitudes de prece. Numerosos beneficiários de sua dedicação fraternal ali se prosternavam, ansiosos por lhe manifestar carinho e gratidão. Daí a instantes, sob a direção de Antênio, chegavam resplandecentes entidades do grande lar celeste. Madalena Villamil, guardando a filha ao colo, beijava-a com enternecimento. As orações dos redimidos uniram-se aos sublimes pensamentos da alma santificada que partia da terra. E, enquanto melodias suavíssimas fluíam do plano espiritual, o bondoso Antênio unia sua voz aos arpejos do céu, repetindo as sagradas palavras do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Fim. Obrigado a todos e até o próximo livro. Amor e Equilíbrio Audiobook.